E o Internacional que segue na busca por um lateral direito, e no vídeo hoje eu quero te falar sobre um nome brasileiro que atua no futebol espanhol, que seria uma boa opção para Roger Machado. Além disso, quero te trazer boas notícias do treino e também uma situação de D'Alessandro. Por que ele não vai voltar ao Internacional? Quero te contar uma informação diretamente da direção do Internacional de por que ele não será o substituto de Magrão como um coordenador técnico. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito interessante. Além disso, deixa aqui nos comentários a tua opinião, em especial sobre D'Alessandro. Tu gostaria de ver o D'Alessandro ocupando o cargo que era do Magrão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais atualizações do Internacional e eu quero começar primeiro falando sobre a atividade que aconteceu no CT Namorados Quero-Queros, o Internacional que treinou nesta tarde, portões fechados, né, praticamente a última atividade antes do confronto contra a equipe do Atlético Goianiense, o que acontece no próximo domingo, 4 horas da tarde. O Inter ainda treina amanhã no sábado, pela manhã, antes de viajar para Goiânia, tá bom? Mas o que eu quero te trazer nesse momento é sobre os desfalques que o Roger Machado vai ter, né? Dois que todo mundo já sabe, que é o caso do Borré e do Alan Patrick, que até estão em fase final já de recuperação das suas respectivas lesões. A tendência é que pro outro fim de semana contra o Cruzeiro no Mineirão, o Inter já tem esses atletas à disposição. Além disso, outros jogadores que vão ficar de fora. O Luca tá fazendo uma espécie de retreinamento e o Wanderson é dúvida para esse jogo porque ele sentiu antes da partida ainda que o Inter teve contra a equipe do Juventude. Sobre Thiago Maia e sobre o Wesley, dois jogadores que saíram machucados, entre aspas, na partida contra o Juve. Nesse momento, o Wesley teve algum tipo de dor na panturrilha, mas ele fez exame de imagem, não foi diagnosticado nenhuma lesão, e o mesmo acontece com o Thiago Maia. O Thiago Maia diz para nós, da mista, que estava programado que iria jogar 60 minutos, e após isso ele ia colocar gelo na região do seu joelho direito, né, que é a região ali onde ele está se recuperando da lesão. Mas a tendência e a informação que se tem aí é uma boa notícia para o Roger Machado, que o Inter vai ter tanto o Thiago Maia quanto o Wesley à disposição. Esses dois jogadores estarão relacionados para o confronto contra o Atlético Goianiense. Aí resta saber se vão iniciar entre os titulares, aí obviamente vão ter uma minutagem um pouco menor, ou se começam no banco de reservas e entra no segundo tempo. Aí é uma dúvida que só o Roger vai conseguir definir, porque é uma opção, né, uma opinião que ele vai ter que formar para montar essa escalação, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre D'Alessandro. O D'Alessandro, que foi cogitado no Internacional, foi indicado por Rafael Sobis, porque assim que o Magrão saiu do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos teve um café, daqui a pouco, né, um cafezinho da tarde, foi uma reunião, a gente pode tratar com o Rafael Sobis, porque o Alessandro Barcelos queria o Rafael Sobis para ser o coordenador técnico do Inter. O Sobis recusou o pedido porque disse que não sabe gerir pessoas, não tem essa qualidade, e por isso ele não aceitaria esse pedido do Internacional. Mas ele indicou o nome do D'Alessandro, que for coordenador técnico na equipe do Cruzeiro. O Inter até cogitou esse nome, só que rolou muita discussão dos pares do presidente Alessandro Barcelos, do Conselho de Gestão, né, que é composto por 4 vice-presidentes, mais o presidente. E esses 5 nomes não conseguiram entrar num consenso. Alguns até topavam a vinda do D'Alessandro, mas outros achavam não tão interessante. E por isso o Inter não foi atrás do D'Alessandro. O D'Alessandro sim toparia ser o coordenador técnico do Inter, sim, ele aceitaria este pedido. Mas essa decisão de ele não voltar para o Internacional é exclusivamente da direção do Internacional, que entende que não é o melhor nome nesse momento. O Inter quer trazer um coordenador técnico que tenha sido ex-jogador do Inter, que seja um ídolo do Internacional, mas não o nome do D'Alessandro, que foi o nome que compôs a oposição no começo desse ano. A gente lembra que ele e o Abel Braga eram da oposição que ia ter o Roberto Melo como presidente, e esse também é um dos argumentos que fazem o presidente Alessandro Barcelos não escolher o D'Alessandro, porque não faria sentido ser oposição do D'Alessandro e depois de 6 meses tu contratar o D'Alessandro, né? Seria um pouco, né, irônico e até daqui a pouco não faria sentido, né? Por todo o plano de gestão que o presidente Alessandro Barcelos falou no começo do ano.
Mas enfim, é um nome que foi debatido sim, e não vai vir porque não teve esse consenso, né, dos pares do presidente Alessandro Barcelos, o Inter que segue procurando ainda um coordenador técnico para suprir a saída do Magrão, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para você é sobre a lateral direita, né? Porque como o Vitão agora retorna para o Inter, vai ser relacionado contra o Atlético Goianiense, inclusive deve ser titular, o Inter meio que resolveu os problemas da zaga, né? Porque trouxe o Rogel, tem o Vitão, o Gabriel Mercado voltou de lesão, tem ainda o Robert Renan, tem 4 zagueiros, mais o Igor Gomes que vem atuando ali também como lateral direito. Então, pelo menos até o fim do ano, o Inter tá bem de zagueiros, né? A partir do fim do ano, aí sim, o Inter vai ter que ter uma mudança de fotografia nessa posição. A prioridade do Inter agora é laterais direitos, porque o Roger voltou a reclamar, entre aspas, na última entrevista coletiva. Disse que o Bruno Gomes foi bem na lateral direita, mas não dá pra ficar improvisando jogadores para sempre, né? Dando mais uma dica que o Inter está atrás de lateral direitos, tá? No plural mesmo. Ele quer trazer o titular e também o jogador reserva. Além de um lateral esquerdo, também é algo que está na pauta nesse momento. Diversos nomes da lateral direito já foram tentados. E aí eu posso citar alguns nomes. Matheus Henrique do América Mineiro, Igor Silva, que atua no futebol francês, né, João Moreira do São Paulo, né, foram só alguns dos nomes que o Inter tentou nessas últimas semanas. Um outro nome também que nesse momento faria sentido para o Internacional é um jogador que nesse momento atua no futebol espanhol, foi muito bem na temporada passada, que seria o de Lucas Rosa. O Lucas Rosa é um jogador de 25 anos, tem contrato até o meio do ano que vem, no fim do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Tá jogando agora a primeira divisão da Espanha, né? Jogou nas categorias de base da Juventus, né? Ele começou no Palmeiras, do Palmeiras ele vai para a Juventus, faz todo o sub-23 na Juventus e depois ele vai para a equipe do Real Valladolid. Do Real Valladolid, ele está sendo titular absoluto e é um jogador que vem se destacando bastante e seria um bom nome ali para ser o titular, enfim, o reserva do técnico Roger Machado, tá bom? Mas nesse momento, a prioridade do Inter, a ideia inicial do Inter, inclusive, era nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, nessa sexta-feira, já ter um lateral direito anunciado, né? Já firmar com o lateral direito, para ele não estar à disposição agora com o Atlético Goianiense, mas para tê-lo já para o jogo do meio da semana contra o Cruzeiro, né? O Inter vai ter uma maratona de jogos contra o Cruzeiro, um jogo fora e um jogo em casa, né? Um jogo é um atrasado que teve devido às enchentes, tá? Mas a partir de agora o Inter não conseguiu, né? Como eu te falei, o Inter tentou 3, 4 nomes, né? Os nomes que eu citei anteriormente para ti, e nenhum dos nomes o Inter teve uma abertura para fazer uma negociação. E por isso, o Inter não conseguiu contratar nenhum. A ideia do Inter é trazer um lateral direito que esteja livre. E hoje, pegando os jogadores que estão livres no mercado, não tem nenhum que faria sentido pro Inter. Ou um jogador por empréstimo, com opção de compra. E aí que seria, por exemplo, o nome do Lucas Rosa, que poderia se encaixar nesse perfil, tá bom? Mas o Inter tem muita dificuldade em achar o lateral direito. E até por não ter verba, não ter um poder de investimento, também é um fator que faz nesse momento o Inter, certamente o lateral direito que o Inter vai contratar, dificilmente vai ser melhor que o Fabrício Bustos, também porque não vai envolver investimento, logo, né, a qualidade, a não ser que o Inter faça uma grande prospecção de mercado, seja algo que acabe caindo também, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e fui!